Jorge Leal Amado de Faria. O Jorge Amado nasceu em 1912 no município de Itabuna, Bahia. Estudou em Ilhéus, em Salvador e no Rio de Janeiro, onde se bacharelou em Direito. Estreou na literatura em 1931 com o romance O País do Carnaval. A experiência adquirida em viagens pelo interior da Bahia foi transformada em narrativas que se multiplicaram nos anos 1930. São elas Cacau, Suor, Jubiaba, Mar Morto e Capitães de Areia. Sua oposição ao Estado Novo lhe rendeu a prisão e o exílio. Em 1945, foi eleito membro da Assembleia Nacional Constituinte, dividida a bancada do Partido Comunista com Luiz Carlos Prestes, Gregório Bezerra, Carlos Marighella. Após o fechamento do PCB, tornado ilegal em 1947, Jorge Amado viajou para a Europa e pela Ásia entre os anos de 1948 e 1952. De volta ao Brasil, ainda produziu narrativas engajadas, como Os Subterrâneos da Liberdade. É um dos autores brasileiros mais lidos no país e no exterior. Jorge Amado representou como poucos o cotidiano e os costumes da Bahia, sua terra natal. A obra de Jorge Amado ela é dividida em 5 fases distintas. A primeira fase é o chamado romance proletário. Fazem parte dessa primeira fase as obras Cacau, publicada em 1933, e Suor, publicada em 1934. Em ambos, a vida baiana no campo e na cidade é retratada na narrativa por uma construção formal, no qual sobressai o tema social. Não foi por acaso que Cacau foi proibido pela censura da era Vargas. A dura vida na plantação de cacau e na fazenda, a violência e o sofrimento são traços regionais que despontam em tom de denúncia, coerente com a segunda geração modernista, na qual o olhar engajado de alguns romancistas do Nordeste se projeta em meio a uma narrativa que traz o sofrimento e a luta de personagens que representam este período. Dentro dessa primeira fase, também tem o romance Capitães de Areia, de 1937, que narra as dificuldades das classes baianas mais pobres, tanto na zona rural como nas grandes cidades. Nesse período chamado romance proletário, tem uma orientação comunista do autor. Personagens como trabalhadores, prostitutas e meninos de rua são retratados como estereótipos para denunciar a luta de classes e as relações de exploração e opressão na sociedade. Essa tendência de Jorge Amado, para alguns críticos, confere a essas obras um caráter maniqueísta. De um lado, explorados bons, e do outro, exploradores maus. Relembrando, que Jorge Amado foi inclusive eleito membro da Assembleia Nacional Constituinte, dividindo a bancada do PCdoB com Luiz Carlos Prestes. A fase chamada depoimento lírico, como o próprio nome diz, eu tenho componente lírico, eu tenho a temática amorosa, um olhar centrado na temática amorosa. Porém, o tema social, ele não é excluído nessa narrativa, ele continua. Já em Mar Morto, de 1936, o romance ele fala a vida dos marinheiros no cais de Salvador, com sua rica mitologia que gira em torno de Iemanjá, que é o tema central de Mar Morto, um painel lírico e trágico sobre a luta diária desses trabalhadores pela sobrevivência. Inclusive o romance Mar Morto,
inspirou o amigo Dorival Caymmi a compor a música É Doce Morrer no Mar, que é a primeira parceria dos dois amigos, poesia e música. Na fase escritos partidários, então no início dos anos 1940, Jorge Amado aborda a vida de duas figuras ilustres do Brasil em seus livros: o poeta Castro Alves, que foi o grande representante da terceira geração da poesia no romantismo brasileiro, a poesia condoreira, que escreveu o famoso poema O Navio Negreiro, que os vestibulares gostam de cobrar. Então ele fala da vida deste grande poeta que foi Castro Alves. E ele também, o outro livro dele, fala sobre o político Luiz Prestes. Então, eles são personagens de tempos distintos, porém marcaram, né, muito os rumos do Brasil nos seus momentos. O Luiz Carlos Prestes, ele é um político brasileiro reconhecido por sua atuação na coluna que percorreu o Brasil, a chamada Coluna Prestes, em 1924 e na Intentona Comunista em 1935. Já na fase narrativas do Cacau, Terras do Sem Fim, de 1943, e São Jorge dos Ilhéus, em 1944, formam um par. São romances, né, cuja narrativa podem acompanhar a formação de uma região em torno da plantação de cacau, produto de exportação e de geração de conflitos. Nós temos nessa fase a Crônica de Costumes, que é a fase mais conhecida de Jorge Amado. Esse período ele traz um rico painel da cultura baiana e seus costumes, deixando de lado o caráter de denúncia que marca a primeira fase da sua produção. Obras como Tenda dos Milagres, de 1969, Tocaia Grande, de 1984, fazem parte desse período das Crônicas de Costumes. A novela A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, de 1961, é considerada a obra-prima do escritor. Ela também alcançou notoriedade entre os leitores. E o que havia de comum entre essas narrativas, né? Nós podemos costurar essas narrativas, onde eu englobo também Tenda dos Milagres, Tocaia Grande e outras que eu vou citar no próximo slide. É uma linha do regionalismo mais sensual, mais pitoresco, enraizado num tempo e espaço, numa perspectiva da realidade livre do viés ideológico, que marcou a primeira fase, principalmente de Jorge Amado. Jorge Amado, que morreu em 2001, ele deixou um grande legado à literatura nacional. E alguns desses legados foram as suas personagens femininas, mulheres fortes, guerreiras, né? Essas baianas porretas que ele escreveu, como a Gabriela, de Gabriela Cravo e Canela, de 1958, que até na década de 70 foi uma novela de grande sucesso, cuja protagonista foi Sônia Braga. E depois ela também, na versão contemporânea, digamos assim, nós também tivemos a novela Gabriela Cravo e Canela, né? Interpretada pela Juliana Paz recentemente, na Globo. Teve filme também da Gabriela Cravo e Canela.
Nós temos Teresa Batista, que foi escrita em 1972, cujo nome do livro é Teresa Batista, Cansada de Guerra, que também teve uma série na Globo inspirado nesse livro do Jorge Amado. Nós temos a Tieta, que é a Tieta do Agreste, publicada em 1976, que foi tema de uma novela da Globo nos anos 80 e que até pouco tempo foi reprisada pelo canal Viva na televisão, né, no canal fechado. E aqui eu tenho a introdução do que foi esses 3 livros, tá? E também eu tenho a Dona Flor, do famoso livro Dona Flor e seus 2 maridos, de 1967. De uma família abastada, Érico Veríssimo nasceu em 1905 em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. O pai, Sebastião Veríssimo da Fonseca, era proprietário de uma farmácia na cidade. No entanto, o comportamento desregrado do pai, em contraste com o regramento da esposa, Abigail Lopes, resultou na perda do patrimônio e na ruína econômica da família. O casal se separou antes de a descendência se abastar sobre todos. Érico trabalhou no comércio, chegando a abrir uma farmácia em sociedade, mas só começou a adquirir estabilidade quando se tornou secretário de redação da revista do Globo. A decisão de viver dos próprios escritos levou Érico Veríssimo a se mudar para Porto Alegre, onde sua carreira literária se desenvolveu. Em 1923, ele publicou um livro de contos chamado Fantoches, e 10 anos depois o romance Clarice, a partir do qual não parou mais. Érico Veríssimo, como Dionélio Machado, que são autores do Rio Grande do Sul, expuseram o contexto histórico e político da sua região e a luta por dinheiro. Érico Veríssimo é o principal representante da literatura gaúcha da segunda fase modernista. Érico notabilizou-se, por narrativas envolventes, escritas de modo direto, com linguagem simples e períodos curtos. Sua obra está dividida em 3 fases: urbana, histórica e política. A obra de Veríssimo ela pode ser dividida em 3 fases. Bom, a primeira fase, a fase urbana, que é na década de 1930, os romances aliam a reflexão sobre a sociedade burguesa, a elaboração psicológica das personagens. Destaca-se a trilogia Clarissa, Música ao Longe e Um Lugar ao Sol. Em 1935, ele publica o romance Caminhos Cruzados, que ele foi duramente criticado na época, porque incomodou a sociedade muito conservadora, que viu aquela obra assim como imoral e subversiva.
Então não se espantou-se que na época as camadas sociais cuja ideologia era de esquerda tenham se posicionado de outra maneira. O tratamento das questões sociais, a crítica à sociedade brasileira, no que talvez seja o dado mais importante dessa obra, e a desigualdade receberam de alguns simpatias, ainda mais em tempos de intentona comunista, e de outros reprovação direta. Diferente foi o destino do romance Olhai os Lírios do Campo, publicado em 1938, considerado a obra-prima do autor. É um romance urbano, né, que traz e narra a história de Eugênio, um rapaz humilde que sente vergonha de sua família por ser pobre. Mas mesmo com muito esforço, dá ao rapaz a oportunidade de estudar em ótimos colégios, levando esse jovem a se formar em medicina. O autor mostra os processos de transformação de Eugênio, desse personagem principal, da condição de indivíduo guiado mais pela expectativa dos outros do que por si mesmo, mas para a condição de indivíduo autônomo e consciente de si, sujeito de suas próprias decisões. Já a segunda fase, a chamada fase histórica, nós estamos nas décadas de 1940, 1950. Temos a famosa trilogia O Tempo e Vento, sua obra mais importante, que retoma a história do Rio Grande do Sul desde os seus primórdios. Inclusive, foi tema de... Ele foi para o cinema, foi feito série sobre o Tempo e o Vento. Existem várias peças de teatro que são encenadas falando sobre essa trilogia O Tempo e o Vento. E a terceira fase, que é a fase política, nós estamos nas décadas de 1960, 1970, nós temos aí Incidente Antares e o Senhor Embaixador, que tratam de temas políticos influenciados pela vigência de governos ditatoriais na América do Sul. O gaúcho Dionélio Machado nasceu em Quaraí em 1895. Foi político, psiquiatra, jornalista e poeta, aos quais 12 anos já trabalhava no semanário, no jornal O Quaraí, um jornal semanal. E em 1911 ele fundou o jornal O Martelo, onde ele deixa bem claro sua adesão ao comunismo. Em 1929 formou-se em médico e estudou psicanálise, constituindo um dos responsáveis pela divulgação da nova disciplina no Rio Grande do Sul. A sua obra assim, mais famosa e mais conhecida é a obra Os Ratos. O pequeno romance, ele pode ser considerado, ele é considerado, né, um dos mais importantes da literatura brasileira dessa segunda geração modernista. A história ela se passa durante um dia, são 24 horas de completa angústia para o personagem principal, chamado Nazianzeno Barbosa, em que ele tem uma preocupação sobre como arranjar dinheiro para quitar uma dívida com o leiteiro. O título Os Ratos é uma referência ao pesadelo do protagonista da história, que depois de ter conseguido dinheiro para saldar a dívida, sonha que ratos estão roendo o dinheiro que ele deixará à disposição do leiteiro sobre a mesa da cozinha.